Agora eu queria que vocês me explicassem uma coisa. Como que uma casa que tem só 2 pessoas pode juntar isso aqui tudo de louça pra lavar? Não é fácil não, Brasil. Então, gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do que me motivou, que me trouxe até aqui, que me deu essa vontade, esse desejo de compartilhar a minha vida, o meu dia a dia aqui no YouTube. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você dar um pulinho lá no canal, que você vai ver lá um vídeo simples, né? Como todos os meus vídeos serão de simplicidade, porque eu não tenho muitas habilidades com grandes edições e tudo mais. E o meu objetivo, um dos meus objetivos, né, é também esse. Como nós vemos aqui muitos conteúdos, muitos vídeos de pessoas compartilhando a sua vida de maneira simples, eu também quero compartilhar minha vida de maneira simples. Eu não quero aqui mostrar para vocês uma realidade que não é minha, não quero mostrar para vocês uma identidade que não é minha, não quero ter muitos likes e muitos comentários de como a minha vida é perfeita, porque a minha vida não é perfeita e os meus vídeos também não serão perfeitos, assim como eu também não sou perfeita. Mas eu tô falando um pouquinho a respeito do meu objetivo, né, de emagrecimento, que eu tenho um casamento, vou ser madrinha de um casamento, e uma das razões que me motivou a compartilhar com vocês a minha vida aqui no YouTube é esse objetivo de emagrecimento, porque eu me sinto desafiada quando eu tenho que prestar contas a alguém. Então você vai lá, assiste esse vídeo para você poder entender um pouquinho. Mas, gente, eu não tenho somente esse objetivo, né? Somente esse desejo de compartilhar o meu emagrecimento, a minha dieta e tudo mais aqui no YouTube. Eu quero compartilhar mesmo a minha vida. Há muito tempo, né? Eu tenho sentido esse desejo de falar um pouco, de mostrar um pouco a minha vida, a minha rotina, o meu cotidiano e tudo mais. Porque eu sinto que todos nós temos algo a agregar na vida de alguém, todos nós temos algo a acrescentar na vida de alguém. E muitas vezes nos são entregues coisas que deveriam ser compartilhadas a outras pessoas, experiências que podem agregar na vida de outras pessoas, experiências que podem acarretar no crescimento de outras pessoas, e a gente acaba guardando isso pra gente. Então todos nós temos sim alguma coisa para entregar. Tem uma frase que desde criança eu ouço que ela diz que ninguém tem tanto que não possa receber e ninguém tem tão pouco para que possa dar. E às vezes a gente traz isso para âmbito financeiro. Porém, em toda a nossa vida, né, nós temos alguma coisa para entregar para alguém, nós temos algo que Deus nos entregou para entregar para alguém. Então, um dos meus objetivos para compartilhar, para começar a compartilhar, para começar a falar sobre a minha vida, entre outras coisas que a gente vai comentar aqui no vídeo, eu falei lá nesse outro vídeo que eu falei para vocês que eu não vou ter um nicho específico, falar sobre uma coisa específica, coisas que eu tiver com vontade de compartilhar, de me abrir, de falar aqui com vocês. Vocês vão ver muita coisa por aqui. Então eu não tenho um assunto específico para falar, nós vamos falar sobre muitas coisas e eu queria também que vocês falassem, que vocês compartilhassem aqui, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, o que vocês acham, o conteúdo que eu deveria trazer, o conteúdo que eu possa trazer, que vai agregar de alguma forma na vida de vocês, e se eu tiver autoridade, claro, num assunto para poder compartilhar, para poder comentar, para trazer um vídeo aqui, com certeza vai ser bom tanto para o meu crescimento e eu espero também que seja bom para o crescimento de vocês. Então, gente, essa também foi uma das razões, né, para que eu pudesse ter essa coragem. Coragem em termos, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de vídeo, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de estar em frente de vídeo, eu não gosto de nada disso, né? Se me der um microfone na mão, um lugar para falar, um espaço para falar, eu falo. Pessoalmente, eu sou muito aberta para falar, falo mesmo, tenho bastante ideia, minha mente ela voa. Porém, quando se trata de vídeo, eu tenho que gravar alguma coisa, que eu tenho que compartilhar alguma coisa em vídeo, me dá um branco, minha cabeça não funciona direito, eu não sei. Às vezes também é o costume, né? A pessoa não está acostumada a fazer aquilo e tudo mais, e com o passar do tempo ela vai se aprimorando como tudo na vida, né? Sempre que a gente começa com alguma coisa, o primeiro nunca vai ser 100%, o segundo já vai melhorar, o terceiro vai melhorando e por aí vai. Então eu acredito que nessa questão de vídeo também seja
uma coisa que vai acontecer assim, né, naturalmente. À medida que a gente vai dando os primeiros passos, a gente vai conseguindo então melhorar naquilo que a gente começou. E aí, gente, quando eu tive, né, essa intenção, quando lá atrás eu tinha essa intenção, eu já tive essa vontade de compartilhar coisa aqui com vocês, tive vontade de compartilhar palavras, né, porque eu sou cristã, então, às vezes Deus me dá algumas palavras que eu tenho vontade de compartilhar, entre outras coisas, e eu pensei, poxa, eu podia usar isso como uma ferramenta para poder alcançar outras pessoas. Porque nós vivemos num tempo em que a gente não tem mais aquela pessoa, sabe? Antigamente você tinha muito. Mas hoje a gente vê assim, que a gente não tem mais aquela pessoa que a gente quer compartilhar algo com ela, que a gente quer se aconselhar, que a gente quer levar algo para essa pessoa, porque as pessoas, elas estão numa correria tremenda, cada um quer fazer o seu, e não tem mais aquela questão de sentar para conversar, para se abrir. E nessas conversas, nessas mesas, né, de conversa, nesse tempo de conversa, às vezes a gente, escutando a experiência de outros, trazendo aquilo para a nossa vida, evita a gente, às vezes, de cair numa enrascada, a gente cair numa armadilha, a gente cresce, né? Tudo que é aprendizado é para o nosso crescimento. Então, assim, na minha vida, eu entendi que eu preciso compartilhar coisas, eu preciso compartilhar situações, eu preciso compartilhar palavras, eu preciso de alguma forma agregar na vida do meu próximo, porque existe uma palavra lá em Ezequiel que fala a respeito do momento em que o anjo do Senhor leva ele até um rio e a partir daquele momento começa a colocar ele ali em vários níveis naquele rio. Mas a palavra que eu quero trazer não tem a ver exatamente com o momento em que ele entra no rio, mas tem a ver com o momento em que fala, né, a parte que fala que por onde aquele rio passava, iam nascendo árvores, ia tendo ali uma série de coisas que iam acontecendo lá. Ezequiel 37, se eu não me engano. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia para falar certinho para vocês. E aí, tem uma parte, né, que fala a respeito das árvores que dão na margem daquele rio. E aí, começa a falar que aquelas árvores elas vão ser aproveitadas em sua totalidade. Às vezes a gente olha para uma árvore, a primeira coisa que a gente quer saber é 47, gente, desculpa, tá? A primeira coisa que a gente quer saber é de que é aquela árvore ali. A gente olha para uma árvore e a gente pensa assim, poxa, aquela árvore ali é o quê? Ela dá o quê? Ela dá manga, ela dá abacate, ela dá laranja? O que dá naquela árvore ali? Mas o que o texto vem falando é que a árvore ela vai ser aproveitada em sua totalidade. Ela vai ser aproveitada tanto as suas folhas, quanto o seu caule, vai ser aproveitado em sua totalidade. E o que eu aprendi lendo esse texto? Que nós vamos ser usados por Deus, nós vamos ser levados por Deus a servir o nosso próximo de uma maneira total, né? Porque a palavra fala, né? Esse texto que eu falei para vocês fala que ela vai ser usada como remédio, que ela vai ser usada como sombra, que ela vai ser usada como alimento. E eu vejo, né, quando a palavra de Deus fala a respeito de árvores, ela fala muito sobre nós. Ela está falando muito a respeito de nós. Então eu vejo que muitas vezes nós não estamos entregando aquilo que nós deveríamos entregar, nós não estamos sendo servos, né, como nós deveríamos ser. E quando a gente fala de serviço, a gente não fala de um serviço exclusivo, a gente vai servir a Deus. De que forma que a gente serve a Deus? É indo à igreja, prestando culto também, né? Mas nós servimos a Deus quando nós servimos o nosso próximo. Então, esse canal no YouTube, ele será como uma ferramenta, ele será uma ferramenta que eu quero usar como, digamos assim, uma estratégia, né, para poder te alcançar a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida. Vai ser todo dia que vai ter palavra? Não sei. Vai ser todo vídeo que vai ter um versículo, um texto da Bíblia? Também não sei, né? Mesmo porque Deus ele se revela no ordinário, no nosso cotidiano, é na maneira como a gente fala, na maneira como a gente trata as pessoas, é que o Senhor ele se revela. Então, meus queridos, eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, eu queria te convidar a me acompanhar por aqui, eu queria te convidar a comentar, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com alguém que de repente precise, né? Alguém que talvez seja uma árvore que o Senhor quer usar para poder alimentar, para proteger, para curar alguém e que por alguma razão não tem se colocado diante de Deus para o serviço, para o servir ao próximo. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala aqui pra mim o que você gostaria de ver por aqui e a gente vai estar junto sempre naquilo que estiver ao meu alcance, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!